vamos aqui para a nossa série, porque essa série está pegando, que coisa gostosa. Mais um na célula, na Life Group, mais um na igreja, mais um no reino. É isso que nós queremos, nós sonhamos com isso. Semana passada eu falei com vocês, no primeiro domingo da série, nós aprendemos que uma pessoa faz toda a diferença. Como é importante alguém no reino, e o Senhor se preocupa tanto, né, com vidas. Vidas é mais importante do que coisas. Há um desejo do coração do Pai de que nós possamos servi-lo, cuidando inclusive de pessoas. É o amor de Deus. E hoje Deus quer nos mostrar que a fé verdadeira não pensa apenas em si. É importante que a gente também pense em outros. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o nosso tema de hoje, então, é a fé que traz pessoas para Jesus. Nós precisamos carregar isso dentro do nosso coração. Então vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por mais esse culto. Que a palavra do Senhor reine em nós, penetre no mais profundo do nosso coração. Fala conosco, Senhor, ministra, forja em nós aquilo que nós precisamos, transforma, restaura, muda o nosso entendimento, faça-nos cumprir a Tua vontade, e que hoje o Senhor possa ministrar de uma forma muito especial sobre nós. Queremos ouvir a Tua voz, que assim seja, no nome de Jesus, amém e amém. Que bom, queridos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, Deus quer trazer esse entendimento ao nosso coração. Sabe por quê? A fé que nos salvou também certamente foi a fé dada para que a gente possa alcançar outras pessoas. Deus tem no seu coração um desejo, e o desejo de Deus é vidas. Aquelas pessoas que nós vamos citar aqui, que conseguiram levar, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto de Marcos capítulo 2, verso 1, vai falar justamente de 4 amigos que resolveram dar uma mãozinha para alguém que estava com problema, e aí vai pegar essa pessoa e vai levar de uma forma espetacular para ver Jesus. Aí imagina que se aqueles 4 não tivessem tido essa ideia de fazer de tudo para levar, e talvez diante dos obstáculos que surgiram, né, porque quando eles chegam ali, a casa já está cheia, e eles não conseguem entrar pela porta, porque a multidão estava ali, e de repente eles têm uma ideia: vamos tomar uma decisão, porque nós não vamos deixar essa pessoa sem enxergar Jesus, sem ver Jesus, sem ter uma oportunidade na sua vida. E aí aqui entra esse texto, quando Jesus está ali. Olha só o que está escrito em Marcos 2, de 1 a 5, diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus do céu, que atitude! Essa é a mesma atitude que Deus deseja que nós, como igreja, como servo, como filhos de Deus, possamos ter, inclusive com outras pessoas. Esse amor que conduz a gente a fazer uma loucura como essa. É preciso ter essa vocação, esse chamado. Então aqueles 4 amigos entenderam algo poderoso: se nós não carregarmos esse homem até Jesus, é isso que eles estavam pensando, talvez ele nunca chegaria sozinho.
Tem muita gente na história de vida que talvez não vão ter a oportunidade ou uma experiência com Jesus se não for conduzido. Por isso é importante a gente entender o que nós estamos vivendo nessa série, esse chamado, essa convocação, para que a gente possa estar inserido dentro do processo. Há pessoas perto de nós, certamente, que precisam só de um convite. Muita gente cansado, ferido. É assim que está a vida das pessoas, muitas vezes desanimado, sem esperança. É incrível, porque talvez eles precisam do encontro com Jesus, mas certamente você pode ser alguém que vai gerar essa oportunidade. É por isso que você está aqui. Talvez você esteja aqui porque alguém um dia orou por você, te convidou, insistiu. Já viu que às vezes a gente alguém insistiu para que a gente pudesse ser alcançado. Tipo assim, olha, vai ser bom, e de repente botou muito sal, e você acabou vindo para um ambiente em que hoje você está sendo transformado, e está tendo experiências com Deus. Isso é muito gostoso. Agora, queridos, assim como na vida desse homem teve pessoas que tiveram que levar para que ele pudesse ter essa experiência, eu acredito muito que agora, como você também já teve muitas experiências, porque alguém te convidou um dia, alguém investiu na sua vida, alguém te convidou, chegou talvez a sua vez de fazer na vida de outros, sabe, aquilo que você recebeu, talvez da vida de alguém. Quantos estão me entendendo aqui? É muito importante isso. É muito importante nós entendermos que o que Deus hoje quer é que a gente possa estar inserido. Por isso, eu creio muito que a fé que trouxe você até Jesus é a mesma fé que Deus quer usar para levar alguém até Ele. Então você foi chamado para isso, para que você possa despertar dentro de você esse desejo tão forte de poder levar pessoas para experimentar o reino de Deus. O reino de Deus é conquistado, e nós precisamos entender que o desejo do coração de Deus é que nós possamos gerar pessoas em experiência. Sabe, uma das coisas que me motiva muito a continuar, ser firme, a ter convicção, de amar pessoas, é porque eu fui um dia amado. Alguém se importou comigo, alguém investiu na minha vida, orou por mim, e talvez eu não estaria aqui hoje, se não tivesse alguém tido a paciência de me ensinar, de me treinar, de ministrar o meu coração. Porque pensa num homem que deu trabalho, mas sabe, incrível, porque Deus ama destruir coisas que são velhas para construir coisas novas. E aí nós estamos nesse processo, eu e você. Agora, eu quero te dar alguns pontos que são muito importantes para você começar a pensar como você vai conduzir pessoas para o reino de Deus, como você pode nos ajudar, como você pode cooperar, porque nós fomos chamados para isso. Escuta isso, porque você precisa entender algo. No mundo, você vai ter sempre pessoas com problemas e pessoas problemáticas. Pessoas problemáticas é mais difícil. Tem pessoas com problemas, é mais fácil da gente lidar, mas Deus sempre vai colocar pessoas perto de nós, seja como for. Agora, entenda bem, o grande desafio nosso é saber que Deus ama todo tipo de pessoas. Deus ama ao ponto de nos fazer se importar. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que me faz hoje ter a paixão por vidas e ser apaixonado, o desejo de não desistir jamais de ninguém, Deus colocou isso no meu coração, é porque eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu vivi, e o que Deus fez por mim, se Deus mudou a minha vida, está mudando e transformando a minha vida, Deus pode mudar qualquer pessoa, Deus pode mudar qualquer pessoa, eu creio muito nisso. Então, eu quero te dar o primeiro ponto hoje, para a gente poder construir juntos.
Primeira coisa, a fé não desiste das pessoas. Olha só, voltando a esse texto de Marcos capítulo 2, verso 3, olha só o que diz aqui o texto. Alguns foram até com ele conduzindo um paralítico. Ou seja, esse homem não tinha condições nenhuma. Ele talvez estava numa situação que ele não conseguia andar, não conseguia talvez se mover. E assim tem muitas pessoas. Levado por 4 homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado e no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. A multidão, queridos, fechou a porta. Deixa eu falar uma coisa para você. Na vida do reino, existe discípulos de Jesus e existe multidão. A multidão geralmente está entulhando a porta, para que outros não consigam entrar na porta do reino. Você sabia que existe uma porta chamada porta do reino, né? Atos capítulo 2, tá? Atos capítulo 2, 27 e 28, vai falar sobre isso. E a porta do reino, olha só, ela tem algo muito valioso, chamado arrependimento. Sem arrependimento, ninguém vai entrar no reino de Deus. A outro portal da porta do reino é batismo nas águas. Por sinal, nós vamos ter batismo agora. Batismo e dons espirituais. Então, essa porta não é para ser impedimento. Ninguém pode estar ali nessa porta, através dos seus maus testemunhos, trazendo impedimento para a vida de outros. Porque as pessoas, elas hoje olham através do seu testemunho, da sua maneira de viver. Incrível, porque muita gente como multidão. Agora, quando a gente se torna discípulo, aí a coisa muda, porque discípulo é assim, ó, presta bem atenção, porque discípulo vai ser governado por Deus. A Bíblia diz, e é uma grande verdade isso, que nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, ter Jesus como Senhor, querido, é ter alguém que governa a sua vida. É ter alguém que manda em você. Nós somos tendenciosos a querer mandar em nós mesmos, ser o dono do nosso nariz, ou querer achar que somos melhores ou bons do nosso jeito. É tanto que o reino de Deus, querido, a conquista dele é quando você se torna ainda menor, quando você se submete, quando você se rende. Sabe qual é o caminho do reino? A cruz. E a cruz aponta para quê? Morte. A morte doeu. Dói mesmo. Sabe por quê? Porque você precisa se render. E agora, Jesus tem que ser Senhor, Ele tem que sentar na cadeirinha aqui, ó, do seu coração e governar. Não é mais o governo seu, é o governo de Deus. Sabe qual é o desejo do coração do Pai? É que a gente se torne discípulos. E qual que é a função de um discípulo no reino de Deus? Qual que é a função de um discípulo no reino de Deus? É fazer tudo aquilo que o Senhor realmente quer que a gente possa fazer. O propósito de Deus sobre a terra é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então você, como um dos filhos de Jesus, ou do Pai, semelhante ao primeiro irmão que é Jesus, precisa continuar no processo de redenção. Então aqui que está o grande segredo, porque quando a gente vive isso, a gente sai dessa porta e agora abre o telhado, que é a oportunidade para outros, dá oportunidade, inclusive investe. Eles investiram, eles poderiam ter voltado para casa diante do obstáculo, poderiam ter desistido, mas quem ama não desiste facilmente. Quem ama não desiste. É por isso que a gente é insistente em orar e declarar e falar que o Senhor é aquele que faz. Deixa eu te dar um texto da palavra que eu creio muito nisso.
Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá nada impossíveis todas as suas promessas. Você sabia que existem promessas na Bíblia, mais de 8.000 promessas na Bíblia, que vão se cumprir. Agora escuta, porque isso aqui é importante você entender e saber. Existem promessas condicionadas e promessas que vão acontecer independente que você queira ou não. Quer ver uma promessa que vai acontecer independente que você queira ou não? Jesus vai voltar. Querendo você ou não, ele vai voltar. Agora, o que são as promessas condicionadas? São todas aquelas promessas que dependem de mim, depende de você. São promessas que estão ligadas às atitudes que você precisa ter para trazer essas promessas para a terra. Mas elas já foram estabelecidas. Você entende isso? Agora, por que a gente fica freando milagres que Deus quer realizar na nossa vida? Porque às vezes a gente não entendeu algumas coisas do reino de Deus. E Deus está querendo hoje te fazer entender isso. Agora, por quê? Porque o grande segredo é justamente você aprender que Deus deseja muito que a gente entre nessa atmosfera de conquista, de realizar os sonhos de Deus. Deus ama pessoas e um dos maiores trabalhos que a gente pode fazer é cuidar de vidas, abençoar pessoas, orar por pessoas. Talvez você esteja orando pelo filho, o marido, pela esposa, não sei, um amigo, alguém que se afastou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, continue crendo, continue liberando a palavra, continue orando, continue convidando essa pessoa. Sabe por quê? Porque a fé não desiste, a fé não desiste. Eu fico imaginando o que foi que levou esses 4 amigos, levar aquele amigão lá, dizer assim, ele vai se encontrar com Jesus, e vai acontecer um grande milagre. Sabe, quando a gente tem essa fé, a gente estimula outras pessoas a estarem com o Senhor. Então, quem ama uma pessoa, não desiste jamais dela. Eu acho que é por isso que a pastora Kardene nunca desistiu de mim. E nem vai desistir, em nome de Jesus. Agora, por quê? Porque, na verdade, o amor, ele encobre multidões de pecados. Um ditado popular que diz que o amor é cego, né? Então, a gente precisa entender que Deus ama tanto, que Ele não quer jamais perder ninguém, e Ele vai usar a mim e a você. O despertamento é esse. Deus está nos chamando para isso. Quantos estão comigo? Então, gente, é a hora que Deus está dizendo assim, olha, chegou o momento de nós fazermos tudo que for possível, para que uma vida possa ser alcançada pelo Senhor. Então nós temos várias coisas para oferecer, para que vidas sejam alcançadas. Nosso desejo é justamente fazer de tudo para que uma vida seja alcançada. Esse é o nosso coração, nossa paixão, nosso amor, é o que nós queremos. Então eu quero levar você a pensar muito nisso. Segunda coisa que eu quero te fazer entender é que Deus honra quem se importa com vidas. Incrível, porque quando nós fazemos a nossa parte, trabalhamos para o reino, nos envolvemos no reino, incrível como também a gente é abençoado. A Bíblia diz que nada que você vá fazer aqui nessa terra, aquele que entrega a sua vida, sua casa, tudo que você tem, por amor do Senhor, ainda nessa terra você vai receber muito mais, porque é assim que Deus nos ensina. Deus, Ele está nos levando a entender isso. Olha só, Marcos capítulo 2, verso 5, voltando para o mesmo texto, vai mostrar aqui, vendo-lhes a fé. Olha só, Jesus está olhando para eles e diz assim, meu Deus, esse povo tem fé, porque eles estão ativados,
Jesus disse àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Jesus viu fé dos amigos e por causa disso ele se importou. O milagre começou porque alguém se importou. É importante você perceber isso. Quer ver uma coisa, queridos? O grande exemplo que eu quero dar para vocês hoje é o exemplo do Cornélio. Incrível, porque o Cornélio, ele ouviu. O Cornélio era um homem que temia Deus, fazia suas orações, buscava o Senhor, e Deus então ouviu a oração do Cornélio, e aí ele manda um anjo visitar o Pedro. Pedro está em oração, e de repente o anjo chega lá, e mostra para ele como um lençol cheio de alguns animais que ele não poderia comer, segundo o costume, e Deus falou: olha, não se importe com isso, porque eu tenho algo precioso para você fazer, e eu vou enviar alguns homens que vão vir aqui, e vão falar com você, e você vai ter que ir na casa desse homem chamado Cornélio, e assim também o próprio Senhor vai lá, visita o Cornélio e diz assim: olha, manda chamar o Pedro, porque ele tem um segredo para falar para você. Meu Deus do céu, vocês creem que Deus faz isso, gente? Até hoje, movimento o mundo espiritual a favor dos filhos, porque Deus ama. Olha, só precisa alguém com muita sinceridade fazer uma oração, e certamente nessa cidade tem alguém orando, dizendo: eu preciso mudar a vida, eu preciso restaurar alguma coisa na minha casa, na minha família. Tem alguém orando, entende isso? E sabe quem é que Deus vai convocar? Quase que alguém apontar assim: é o senhor, pastor? Não, é você. Deus vai convocar a mim e a você, querido. Sabe por quê? Porque Deus ama pessoas e Ele vai usar você. Olha só o que está escrito em Atos 10, 24. Para mim isso aqui é apaixonante, porque, olha só, aconteceu tudo, e aí no dia seguinte, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Quando o Cornélio ouviu que Deus ia trazer algo para ele, ele correu e convidou os parentes. A gente não gosta muito de convidar parentes, né? Porque parente às vezes dá problema. Mas ele diz assim: eu quero muito que os meus parentes também recebam a palavra. E aí pegou os amigos, está escrito aí o quê? Amigos que a gente ama, um amigo íntimo, que você diz assim: cara, esse cara é tão meu amigo, que eu preciso falar disso para ele, eu preciso que ele também entenda isso. E aí o Pedro chega lá, e segundo o que diz a palavra, o Pedro fala do amor de Jesus para eles aqui. Cornélio recebeu a palavra de Deus, mas ele não quis viver isso sozinho, chamou os parentes, chamou os amigos, e aquele dia a casa inteira foi alcançada. Olha só o que está escrito no Atos 10, 44. Escuta isso. Ainda Pedro estava falando estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Olha que mover de Deus na vida de uma casa, porque alguém ouviu a voz do Senhor, e porque alguém também se importou e foi. Porque o Pedro poderia ter dito assim: isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Mas uma família inteira foi transformada, porque alguém se importou. Eu não sei se você consegue entender, mas se você perceber aqui, tem algo para a vida da nossa igreja. Quantas pessoas chegaram até aqui porque alguém abriu a casa para você ir lá na célula? Quantas pessoas chegaram até aqui porque alguém fez uma ligação, porque alguém enviou uma mensagem, insistiu, te trouxe para o culto, fez uma visita,
sentou ao seu lado, talvez num momento difícil que você estava passando e disse: olha, você não está sozinho, eu estou contigo. Sabe, é assim que se abre Jordão na vida das pessoas. Transformações virão quando a gente entender isso. Eu não sei se você consegue entender, mas o que Deus está falando aqui para nós é que nós precisamos abrir espaço na nossa mesa para outros chegarem. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa para que outras pessoas consigam entrar no reino de Deus. Talvez nós precisamos abrir espaço no nosso coração para que a gente possa alcançar outras pessoas. Porque, gente, se nós formos depender da estrutura humana que a gente está vivendo, a gente está fechado. É por isso que a gente tem que olhar mais para o espiritual do que para o físico. A gente tem que receber a revelação do céu. Tem que ter sensibilidade para ficar ouvindo a voz de Deus. Quantos entendem isso? Então, eu queria desafiar vocês a perceberem isso. Olha o que diz a palavra em Gálatas 6:9. E não cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. Então, é importante que a gente continue. Quando nós nos importamos com pessoas, Deus faz coisas maiores daquilo que nós podemos imaginar. Eu quero desafiar você a perceber o quanto Deus te ama, ao ponto de ter colocado alguém para poder orar, talvez, e despertar você. Agora chegou a sua, não, fale comigo, chegou a minha vez de fazer alguma coisa. Quantos estão entendendo isso? Terceiro ponto eu quero te dar hoje. Vamos lá. A fé que alcança pessoas produz alegria no coração do Pai. Escuta isso, porque isso aqui para mim é muito importante. O Pai, Ele se alegra em ver uma vida no reino de Deus. Há uma festa. Domingo passado, eu falei até do jogo, né, como acontece, tudo, todo mundo se alegrou, foi muito legal. Esse jogo continua, gente, não para. Sabe, nós precisamos continuar vivendo em festa sempre, porque Deus ama ver realização. E aqui eu posso trazer como exemplo o filho pródigo. Sabe, aquele cara que pegou a herança antecipada, fez besteira, ele gastou o dinheiro à toa, jogou no tigrinho, fez besteira, gastou tudo. E aí agora, depois de que perde tudo, ele cai a ficha e diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu quero ficar, nem que seja como um empregado. Mas aí, ele não sabe que o Deus ama tanto, que a porta já está aberta. Olha o que diz a palavra lá em Lucas 15:20, olha esse momento aqui. E levantando-se foi ao seu pai. Meu Deus do céu, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meu Deus do céu, essa é a atitude que nós temos que ter. O filho tinha ido embora, errou, perdeu tudo, mas o pai nunca desistiu dele. Sabe por quê? Porque ele sabia, o pai já sabia que aquele filho com certeza iria voltar. E encontrou ali o quê? Braços abertos. Sabe o que aconteceu, gente, depois disso? Aconteceu o seguinte, que o irmão mais velho estava lá no campo. Quando ele retorna, ele vê festa na casa. E ele fica muito chateado. E chega ainda a dar uma bronca no pai. Como é que eu estou aqui com o senhor há anos e nunca recebi uma festa dessa? É a mesma coisa assim, da gente estar aqui hoje, né? E alguém toma uma decisão por Jesus hoje, vem na frente, declara Jesus como Senhor, a gente solta balão lá atrás, estoura os balões, né? Eu ouvi alguém dando testemunho disso. E aí, os mais velhos ficam fazendo biquinho. Ah, na minha época não teve isso. Não teve. Pois é para esses filhos que estão vindo agora. Então, olha só,
quando ele volta, ele encontra esse braço aberto. Agora, olha o que o pai vai falar, Lucas 15, 32. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alguém que foi achado por Deus, sabe, pessoas que precisam ser achadas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, o reino de Deus, ele é uma conquista, e aí a gente precisa do caminho da cruz. Se nós queremos andar com Jesus, o caminho é a cruz. É por isso que a gente precisa passar pelo processo da morte do eu, não é? Dói mesmo, porque a questão é que o processo aqui é restauração. Então, muita gente que está dentro do convívio da igreja, mas não estão entendendo o propósito e o projeto de Deus. O que Deus gostaria de fazer com a gente nesse caminho? É assim, ó, a aplicação para nós hoje. Talvez existem pessoas que estão afastadas. Sabe o que Deus quer? É que você talvez ame essa pessoa e traga ela de volta. Pessoas tão frias espirituais, eu conheço muita gente fria, né? Foi se perdendo, se afastando. Sabe, a gente precisa aquecer de volta essas pessoas, trazer elas para o caminho. Pessoas que foram decepcionadas, pessoas que foram machucadas, que carregam às vezes culpa. O Pai, Ele continua esperando. E nós somos a maneira mais prática de trazer pessoas de volta. O seu convite, a sua ajuda a alguém é muito importante, é muito valiosa. Quantos entendem isso aqui? Porque é o seu chamado, é o chamado. Nós como igreja precisamos ter o coração desse Pai, de ter o coração, de ter os braços prontos para abraçar, para receber. Somos uma casa que celebra quando alguém está de volta. Nós precisamos entender isso, viver isso, experimentar isso. É muito gostoso viver isso. Queridos, a maior alegria do Pai é continuar vendo os seus filhos voltar para casa. É muita alegria. Nós somos muito felizes, sabe? Deus tem inclusive enviado pessoas de volta, e nós amamos receber, sabe por quê? Porque é o amor do Pai. Eu queria dizer para vocês hoje algo. Existe um desafio muito grande para nós como igreja. A pergunta que eu vou fazer para você: quem é o seu mais um? Você tem alguém que você está orando, que você crê que essa pessoa precisa muito do Senhor? Você já faz isso? Você está orando por essa pessoa? Você está convidando ela? Você está talvez mandando um bilhete? Ou talvez você está tendo a sensibilidade? Escuta isso aqui, ó. Sensibilidade é muito importante. Eu estava viajando e estava no hotel e de repente eu fui tomar o café. E quando eu estou ali tomando café, eu vi uma mãe cuidando de um bebê. Esse bebê tinha algumas limitações. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é importante para nós. E eu fiquei ali tomando meu café e meus olhos não saíam daquela mãe dando comida para o bebê limitado. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: vai até ela, ela precisa de uma palavra. Eu estou falando isso para você, despertar no seu coração talvez a sensibilidade de, no momento que você ouvir, então nós temos que ter ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco sobre pessoas que estão perto de nós. Aí quando eu estou ali, eu chego, aí Deus me convenceu que eu tenho que ir lá, e fui. Então cheguei perto dessa mulher. Quando eu olhei para ela, ela já começou a chorar. Falei assim: Deus tem uma palavra para você.
E eu falei assim: olha, e a palavra é muito simples, Deus só dá gente especial para quem é especial. E ela então desabou chorando, porque ela sabia, e ela falou assim: essa palavra é para mim mesmo, porque eu tô sofrendo, e começou a falar das dificuldades. Eu fico imaginando, se a gente não tem olhos para ver, como ter os olhos de Deus para ver os ambientes. A gente às vezes está seduzido vendo as coisas de forma natural, e a gente às vezes olha até para as pessoas de uma forma maldosa. Não age como Deus gostaria que você agisse. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos desafiar o nosso coração para viver o plano perfeito de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Abra os seus ouvidos para a sensibilidade, os seus olhos para que você possa enxergar, e a sua boca para que você possa declarar palavras que transformam ambientes.